Primeira questão. A gente pode ignorar metade desse texto. Vamos começar daqui. Para evitar o superaquecimento consequente de danos a esses motores, foram desenvolvidos os sistemas atuais de refrigeração, em que um fluido arrefecedor com propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorvendo calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. Qual propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para concluir seu objetivo com maior eficiência? Beleza. O que o fluido arrefecedor vai fazer aqui? Ele fala pra gente que o fluido arrefecedor, a função dele é absorver calor. Então, para ele concluir a tarefa dele, o objetivo dele com maior eficiência, ele precisa absorver bastante calor, não é? Absorver calor com bastante facilidade. Então, vamos ver aqui que pode ajudar o fluido arrefecedor a absorver bastante calor. Vai ser o alto coeficiente de dilatação térmica dele? Possível, né? Ele nem fala no texto de dilatação térmica. Então, você já sabe que não tem nada a ver. Baixa temperatura de ebulição? Também não, porque o fluido arrefecedor não vai evaporar dentro do motor. Então, também não. Baixa condutividade térmica? Também não. Isso está errado, né? Porque para o fluido absorver bastante calor, ele precisa ter uma condutividade térmica alta. Então, isso aqui está errado. Alto calor latente de fusão? O calor latente de fusão, o que eu tinha te falado lá? Que o calor latente ele é associado à mudança de estado físico. Por exemplo, se eu tenho um gelo, ele vira líquido, vira água, aqui eu estou aplicando calor latente de fusão. Então não tem nada a ver com isso, né? Porque o líquido não vai mudar de estado físico dentro do motor. Só pode ser letra A, que nos diz alto calor específico. A gente pode analisar isso a partir da fórmula lá, né? Da calorimetria, que é igual a MC vezes ΔT. Se a gente isolar o calor específico para relacionar ele com a quantidade de calor absorvida, a gente vai ter C é igual a quantidade de calor dividido por M vezes ΔT. Eu só passei a massa e a variação de temperatura lá para o outro lado. Aqui você consegue observar que o calor específico e a quantidade de calor absorvido são grandezas diretamente proporcionais, né? Quanto maior for o calor sensível da minha substância, mais quantidade de calor ele vai absorver. Então, quanto maior o calor sensível, mais calor eu vou absorver. Então, para o fluido arrefecedor absorver bastante calor, ele precisa ter um alto calor específico. Entendeu isso? Vamos para a segunda questão. Sobre a equação fundamental da calorimetria, que é aquela lá, né, que eu tinha te falado no vídeo da teoria, que é igual a MC vezes ΔT, é incorreto afirmar que é definida a partir do calor específico e da capacidade térmica de um material. Vamos analisar isso? Capacidade térmica de um material. Vamos pegar a fórmula da capacidade térmica. Capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico, ou capacidade térmica também pode ser igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Se eu pegar essa variação de temperatura e passar lá para o outro lado, eu vou ter que a quantidade de calor é igual a massa, calor específico e variação de temperatura. Olha só, a gente conseguiu chegar na equação fundamental da calorimetria, tá vendo? Pela equação da capacidade térmica. Então a B também está certa. Relaciona a quantidade de calor trocada por um corpo com a sua massa, calor específico e variação de temperatura. Olha aqui, ó, a quantidade de calor trocada por um corpo, a sua massa, calor específico e variação de temperatura. Diz aqui massa, calor específico e variação de temperatura. Então a Charlie também está certa. Calcula o calor latente de um corpo. Calor latente, você está vendo algum calor latente nessa fórmula aqui? Não, né? Então a delta está errada. Vamos só ver a eco aqui. Também é utilizada para a obtenção do calor sensível de um corpo. Pode ser utilizada para isso também, né? Se eu tiver a quantidade de calor, a massa e a variação de temperatura, eu posso obter o calor sensível de um corpo. Então a eco também está certa. Vamos para a terceira questão. A tabela abaixo apresenta a massa M de 5 objetos de metal com seus respectivos calores específicos sensíveis. Então está aqui o calor específico e a massa dos objetos. O objeto que tem a maior capacidade térmica é o... Beleza, para a gente analisar a capacidade térmica dos caras, é aquela fórmula, massa vezes calor específico. Para a gente ver o objeto que tem a maior capacidade térmica, é só a gente multiplicar a massa dele com o seu calor específico e ver qual vai obter a maior capacidade térmica.
Vamos começar pelo alumínio. AL. Vai ficar como? Vai ficar 0,217 vezes 100. Isso vai dar pra gente 21,7. Essa é a capacidade térmica do alumínio. A do ferro vai ficar como? 0,113 vezes 200. Isso aí vai dar 22,6. A do cobre vai ficar como? 9,3 vezes 3, que vai dar 9, aqui vai dar 27, vai dar 27,9. Então beleza, a gente já sabe que não pode ser o alumínio nem o ferro, porque o cobre já deu maior. Então vamos analisar a prata agora. Vai ficar 5,6 vezes 4, aqui vai dar 24, 20 mais 2, 22. A da prata na tabela periódica é como? É AG, não é? Vai dar 22,4. Então também não pode ser prata. Vamos analisar por último o chumbo agora. O chumbo na tabela periódica é o PB. Vai ficar 3,1 vezes 5. Vai dar 5, 15,5. Então a gente consegue analisar que não vai ser o chumbo também. O material aqui que tem a maior capacidade térmica é o cobre, com 27,9 na frente de todos os outros. Então é. Quarta questão. Para derreter uma barra de um material W de 1 kg de massa, é necessário aquecê-lo até a temperatura de 1000 graus Celsius. Então, aquecê-lo. Então a gente já consegue observar aqui que vai ter uma variação de temperatura. Logo a gente vai usar qual fórmula? Q é igual a MC vezes ΔT. Beleza, a gente já tem a massa dele, vai ser 1 kg. É necessário aquecê-lo até a temperatura de 1000 graus Celsius, sendo a temperatura do ambiente 20 graus Celsius. Então o nosso objeto está a 20 graus Celsius e ele vai até 1000 graus Celsius. Então qual vai ser a nossa variação de temperatura aqui? De 20 para 1000, a variação é de 980 graus Celsius. E o calor específico é de 4,3 joules por quilograma grau Celsius. Olha bem isso aqui, nosso calor específico. Você consegue observar que a energia está em joule? Ele deu a energia em joule para a gente. Então a quantidade de calor que a gente achar aqui nessa fórmula não vai estar em caloria. A gente vai achar ela em joule, porque o nosso calor específico foi dado em joule. E observa bem a nossa massa, tá vendo que está em quilograma? Então eu vou usar a massa em quilograma também, não vou precisar converter para grama, multiplicando por 1000, né? Vou usar desse jeito que está aqui mesmo. Então esse aqui é o nosso calor específico, é só multiplicar agora. A quantidade de calor é igual a massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, que é 980. Isso aí vai dar 43 vezes 98. Vai dar 24 aqui. 4 sobe 2, dá 32, 34. Aqui vai dar 27. 9 vezes 4 vai dar 36, 37, 38. 4, 7 mais 4 vai dar 11, né? 8, 9, 10, 11, 12. A gente consegue observar que a quantidade de calor necessária para derreter essa barra é igual a 4.214 joules. Quinta questão.